todos. O texto que eu vou recitar agora é do nosso querido irmão Paulo Torres. Acreditando e seguindo em frente. Intolerância, exclusão, expulsão, igreja dividida, intransigência, acusações, jovens idealistas se perguntando: e agora? Agora é seguir em frente, definir, organizar, se preparar para novos desafios. Desafios, muitos desafios. Afirmação de princípios que consideravam o ser humano em sua inteireza. Afirmação de que Deus não era o Deus dos cristãos apenas. Em verdade, Deus não era Deus de nenhuma religião. Ele não criou nenhuma religião. Afirmação de que era preciso lutar para construir um mundo melhor, sem preconceitos, sem exclusão, sem racismos, sem exploração do outro ser humano. A história mostra que isso é possível. A igreja cheia de fé e esperança, que luta todo dia para a construção de uma nova humanidade. Em um novo mundo, resiste e avança, acolhendo, respeitando a diversidade, lutando contra toda forma de preconceitos. A história está sendo construída a cada dia, nas adversidades e nas oportunidades que o tempo oferece, mantendo o seu lema e acreditando sempre, com muita esperança e seguindo em frente.
Olá, Deus é comunhão e nos transmitiu a sua imagem comungante. Então disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Duas expressões me chamam a atenção neste momento, nessa pequena passagem. Elohim, que é uma forma pluralizada de referência à divindade e que bem poderia ser traduzida como a palavra deuses, pela palavra deuses, com a qual, inclusive, se encaixa o verbo façamos. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu lembro de uma obra de arte de um pintor francês, o Louis Lavoie, que fazendo uma releitura do Adão de Michelangelo lá na abóbada da Capela Sistina, compôs o rosto de Adão, só que sendo composto por diversos rostos que juntos, como num mosaico, a obra de arte dele é exatamente isso, um mosaico, com suas sombras, luzes, cores, formam o rosto de Adão. Vivemos num país plural, uma verdadeira síntese gigantesca, né, de diversos elementos étnicos e culturais, africanos, nativos indígenas, europeus. Mas para além disso, essa é uma marca que nós trazemos no nosso DNA, inclusive. Mas para além disso, vivemos essa pluralidade comungante na nossa própria individualidade. Você, por exemplo, é resultado complexo de centenas de vozes e heranças e memórias e pessoas e vidas e personalidades distintas e muitos eus coexistem dentro de você, muitos dos quais incompatíveis. Mas esses tantos eus convivem dentro de você em harmonia, em tensão, em conflito, em diversas ambivalências, em meio às quais alguns eus buscam apenas sobreviver aos outros. Outros buscam sobressair aos demais. E outros eus buscam apenas se esconder, passar despercebidos. E você convive aí com esses vários eus nessa relação aí complexa. Mas, querido, nesse aparente caos aí, se manifesta a sua humanidade e um milagre divino, uma comunhão nada fácil e nada romântica, mas real. Pois é isso que te torna quem você é. E nós estamos aqui. Então você é uma imagem composta por infinitas outras, e cada cor, luz e sombra tem importância nessa composição. Cada voz, cada rosto, as contribuições dos seus pais e avós e bisavós e tataravós, agregadas às influências dos vizinhos deles e afetos e desafetos, essa multidão converge em você, culmina em você. E por isso eu te convido a contemplar, a se contemplar, a contemplar a sua vida como quem se senta diante de uma pintura que merece ser contemplada, contemplando o todo e as partes dessa obra de arte
que é você pare um pouquinho e pense aí nessa tua vida, nessa tua história de resistências, de reexistências, de mortes e ressurreições de você mesmo, de você mesma, de transformações, de redenções, de sobrevivência esperançosa. Cada fase e experiências foram como pinceladas que foram te compondo, transformando em quem você é. E você está aqui, resultado de todas essas cores, luzes, sombras, de todo esse tempo, de todas essas misturas, de todas essas correções, que sequer existiriam se não fossem as falhas dos processos. Uma obra de arte única, exclusiva e de valor inestimável. Contemple. O olhar de quem aprecia a arte é distinto, ele é contemplativo, ele enxerga a beleza dos detalhes. Encontra histórias, é transcendente, apesar de crítico, ele enxerga a beleza. E todas essas histórias que convergem em você, e todas as crenças, e raças, e experiências, e rostos, e cânticos, e vozes, e runas, e batuques, e fumaças, e ervas, e raízes ancestrais culminam em você. Essa multidão de pessoas, cada qual trazendo em si uma multidão de pessoas, estão aí, contigo, dentro, compondo quem você é. E isso tinha tudo para dar errado. Como pode haver alguma ordem, alguma lógica, alguma beleza em meio a esse caos? Como tantos rostos podem compor um rosto com traços, com nariz, com boca e olhos, ou seja, com uma forma, com um desenho? Reverencie essa composição plural, comungante que é você. Para mim, a Igreja Batista Nazaré é como uma galeria de arte com quadros renascentistas, modernos, contemporâneos, pós-modernos, obras de arte vivas que, mesclando-se, formam uma verdadeira obra-prima comunitária. Obras de arte com linguagens distintas, mas que juntas compõem um quadro maior. Eu conheci um pouco mais sobre essa composição através desse belíssimo documentário de aniversário. Uma imagem plural composta por diversas imagens plurais. Uma polifonia, todavia regida pela batuta de um maestro que, sendo um, pré-existe coletivamente em misteriosa pluralidade, em milagrosa comunhão, herdeira dessa assinatura do artista que a compôs, é a Igreja Batista Nazaré. Deus é amor por ser koinonia, pois é na koinonia que se vive o amor, no exercício do altruísmo, da empatia exemplificada por Jesus de Nazaré. Deus, pois, pré-existe na experiência de koinonia. Deus, pois, é comunhão. O dogma da Trindade é um símbolo desse mistério que cada um de nós vive, inclusive individualmente, pois entre as muitas imagens que trazemos em nós, sobrevive a do nosso Criador, que imprimiu em nós a sua própria imagem de pluralidade comungante. Que, conscientes da pluralidade dessa comunhão nada fácil e nada romântica, todavia real, que há em nós, como herança do próprio Elohim, prossigamos reconhecendo-a como marca divina em nós, da humanidade em geral, e que torna a Igreja Batista Nazaré o que ela é. Amém.
Este mês de fevereiro está sendo dedicado ao aniversário dos 47 anos da nossa Igreja Batista Nazaré. Ouvimos falar dos 3 pilares que sustentam a missão da igreja e as atividades desses departamentos, que são a comunhão, a proclamação e o serviço, que em grego, koinonia, querigma e diaconia. E mais, os de educação cristã e patrimônio. Departamentos importantíssimos para o conhecimento e desenvolvimento da nossa vida cristã e no cuidado dos bens. Hoje concluímos com o Departamento de Comunhão, que está sob a direção da dupla Vera Lúcia Souza de Oliveira e Torres e do irmão Manuel Conceição Correia. Rafael Oliveira, que é da entidade denominada Koinonia, significa uma palavra grega, como já disse, significa comunhão, traz para nós hoje o que significa comunhão, ser comunhão. Eu sou Rafael Soares de Oliveira, diretor executivo de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Esse nome, Koinonia, que nós demos à instituição, para nós tem um significado muito grande. E a gente pode falar para além de qualquer instituição. Koinonia vem do grego, que significa comunidade, comunhão. Hoje, o significado dessa palavra é mais sermos koinonia do que uma koinonia qualquer. Koinonia, hoje, é uma afirmação contra um conjunto de desvalores. Nós, pessoas religiosas, temos que aprofundar bastante o sentido dessa palavra e do exercício da nossa fé. Nós estamos num momento em que todas as perspectivas de envolver pessoas, uma colaborar com a outra, reconhecer que todas as pessoas têm dignidade pelo simples fato de nascerem, está em questão. Vivemos um momento em que o mérito, a meritocracia, é afirmada contra a possibilidade de convivência entre iguais. Não se pensa mais, ou pelo menos está avançando muito na vida comunitária, na vida entre as pessoas, a afirmação de que é o mérito, é a minha vontade, é o meu querer, eu, os indivíduos. Uns são melhores que os outros, uns são mais potentes do que os outros, como se isso fosse uma questão de nascer e de ter vontade, como se nós não tivéssemos oportunidades diferentes, condições de vida diferentes, como se todos partissem do mesmo lugar. Não é verdade. A população preta, por exemplo, a população negra, por exemplo, ela já nasce num contexto, em sua maioria, em que as oportunidades não são iguais. O reconhecimento de que um branco em relação a um preto são iguais não acontece. Isso piorou muito no contexto que nós estamos vivendo. Infelizmente, com um conjunto muito grande de pessoas acreditando nisso, ou sendo convencido por isso, apesar de não viver na prática isso. Gente que acha que subiu na vida, tem melhor condição, porque o outro é preguiçoso, porque o outro não quer trabalhar, porque eu disputei nos meus estudos, eu acumulei. Claro, há pessoas que são melhores
em atividades do que outras, mas não porque tenham as mesmas oportunidades. Isso vale para tudo, para todas as nossas diferenças. Nós vivemos em um país de muitas diferenças. E essas diferenças são desigualdades. Então, afirmar a koinonia, viver a koinonia que nós queremos, como religiosas, como religiosos, afirmar que comunidade é mais importante que o indivíduo, que a colaboração, que as relações entre as pessoas são mais importantes simplesmente porque nascemos com a mesma dignidade, é revolucionário. Convido a todas e todas a serem revolucionários, serem koinonia. Um abraço e estamos juntas e juntos. Axé de quem é um religioso do candomblé, Ogã, do terreiro da Casa Branca, Ogã do Oxóssi. Ser comunhão, koinonia. O que é comunhão, koinonia? A vida humana merece todo o nosso cuidado e respeito. A vida humana e a natureza são expressões do cuidado amoroso de Deus na criação. A comunhão é missão da Igreja e, como tal, integra os pilares sustentadores da vida da nossa Igreja. Encontramos várias definições sobre comunhão. Comunhão é sintonia de sentimentos, de modo de pensar ou sentir, identificação. Comungar, realizar, desenvolver algo em conjunto. Comunhão de pensamentos em que há união, ligação, compartilhamento. Para a Igreja Batista Nazaré, IBN, viver em comunhão é viver com Jesus. É ser sinal de sua presença salvífica, acolhendo no amor as realidades de cada tempo, lugar, cultura, espaço e, sobretudo, as pessoas, como igreja viva, inserida e engajada na realidade local, marcada por belezas, misérias, desafios. Para tratar de questões tão importantes, existe na IBN o Departamento de Comunhão, que é responsável pela vida fraternal da Igreja, a exemplo de visitas, aniversários, reuniões, datas especiais e eventos de confraternização. No desenvolvimento de suas atividades, o departamento estabeleceu suas linhas de atuação em 4 direções: acolhimento, receber, acolher, integrar as pessoas, membros, congregados e visitantes, oferecer aos visitantes e interessados material feito pelos departamentos informando as atividades da igreja, realizar cultos nos lares, encontros de confraternização e comunhão. Comunhão no alimentar. Alimento partilhado no café da manhã, no almoço e lanche da noite aos domingos e café às quintas-feiras, para as pessoas que chegam direto do trabalho para o culto de oração. Visitação. Visitar pessoas nos lares, nos presídios, hospitais. Diversão. Atividades recreativas e culturais. Aniversários, chá de maio, previsto para 28 de maio de 2022. Acampamento, previsto para 16 a 18 de setembro de 2022. Além dessas atividades, também realiza atuação integrada com os demais departamentos. Aniversário da Igreja, Mês da Mulher, da Integração, Jantar Teológico, Advento, outros. Bem como captação de recursos, brechó presencial e ou online, almoços, bingos, venda de lanches, artesanatos, sorteios, venda de livros ofertados. Integre-se. Sejamos comunhão. Diretores: Vera Lúcia Souza de Oliveira e Torres, Manuel Conceição Correia. Especialmente trazemos o significado do nosso lema, das 3 palavras que o compõem: resistência, luta e fé. E esse significado vem através de um texto que foi elaborado pelo pastor Joel Zeferino,
quando das comemorações dos 40 anos da Igreja Batista Nazaré. Seguimos com nosso lema, que é muito mais do que uma frase de efeito, que repetimos às vezes sem saber bem o seu sentido. Ao completar 47 anos, nós, como Igreja Batista Nazaré, entendemos que resistência, luta e fé é a expressão daquilo que fomos, que somos e que devemos seguir, tentando ser uma comunidade cristã, na inteireza, desafio e complexidade que isto significa. Resistência. Resistência diante da censura imposta aos jovens numa Assembleia Batista que deveria ser marcada pela liberdade e democracia. Diante da cassação da palavra, tentativa de intimidação, um pequeno grupo decidiu resistir, mesmo que significasse sair da zona de conforto e ter que inventar um novo espaço para viver sua fé. Resistência à situação sociopolítica em que o Brasil e a América Latina se encontravam nos anos 70, marcado por empobrecimento da população e pela repressão política, religiosa e cultural. Era preciso alçar a voz profética contra as várias formas de injustiça, torturas e morte. Criar espaço para quem precisava de proteção. Estabelecer alianças baseadas não em meras afinidades denominacionais, mas sim nos valores do reino de Deus. Quando se sabe disso, ser expulso dos espaços oficiais é menos importante do que estar comprometido com o amor a Deus e à humanidade. Luta, pois aqui agora ainda há muito pelo que lutar. Lutar contra as desigualdades sociais e na promoção da vida plena, seja no compromisso político de se posicionar sempre em favor de ações que promovam justiça para as populações mais carentes, sejam em ações concretas que busquem minimizar situações emergenciais. Lutar contra o machismo que ainda teima em mostrar sua face violenta, seja dentro dos lares, como em toda a sociedade. Lutar contra o racismo em suas várias manifestações, promovendo uma maior consciência da importância da herança africana nos textos bíblicos e na cultura brasileira. Lutar contra a homofobia, afirmando-se como uma comunidade em busca da inclusividade, denunciando e combatendo qualquer tipo de violência contra a população LGBT. Lutar contra a intolerância religiosa, promovendo não apenas a tolerância, mas o respeito e celebração da diversidade, motivo pelo qual integramos e apoiamos as mais diversas entidades ecumênicas e interreligiosas, a exemplo da ABB, Aliança de Batistas do Brasil, CEBIC, CLAI, CONIC, REJU, Koinonia, SESI, FEACT, entre outros. Fé. Fé que se expressa não em meros enunciados teológicos engessados, mas na experiência dinâmica do amor a Deus e à humanidade, como princípio inegociável, na coragem de me transformar, como diz a canção, a cada dia, buscando vivenciar esse amor em todas as suas possibilidades e consequências. Sobretudo na afirmação, convivência e celebração da diversidade nas formas de espiritualidade. Da mais intimista e subjetiva, à mais concreta e social, passando por todas as combinações possíveis entre elas. Ter fé é sentir e viver o amor imenso e misterioso, mesmo quando não sabemos o sentido e significado diante dos limites das palavras.
Bom dia, classe! Bom dia às pessoas que nos acompanham pelo YouTube. A classe Santuário, a qual eu faço parte, em nossos encontros aos domingos matinal de estudo, traz em pauta a responsabilidade social da igreja, pois a igreja do Senhor não é igreja somente para evangelizar, e sim tem uma preocupação com o social, que é defender e cuidar de quem precisa. Até porque isso é um dos mandamentos bíblicos e um dever legal. Faço parte do movimento Dão Negro, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade. Percebo que estou em caminhos de encontros que dialogam com os ensinamentos da classe Santuário. Lembro que, numa oportunidade, fui convidada pelo grupo da classe para fazer uma palestra sobre a consciência negra e trouxe um pouco do debate sobre a história de Zumbi dos Palmares. Foi uma experiência fantástica. E é nesse caminhar que venho dialogando como pessoa cristã, colaborando assim com a comunidade, com a família, no trabalho e em outros espaços, respeitando assim as adversidades, trazendo sempre na oportunidade que Jesus Cristo foi e é o maior militante das causas sociais, dos menos favorecidos. Para tanto, a minha eterna gratidão à classe Santuário por me ajudar na construção da minha vida espiritual, na construção do meu social. Minha eterna e profunda gratidão à classe Santuário. Muito obrigada. É com muita alegria e com muita honra que eu quero prestar a minha homenagem à classe Santuário da Igreja Batista de Nazaré. Eu posso definir essa classe como sendo o pão que desceu do céu. Por que o pão que desceu do céu? Porque é o pão que alimenta a igreja. É a classe que alimenta a igreja, a vida espiritual da igreja e mantém um trabalho social e um trabalho de doutrinação, né, dos membros dessa igreja. Então eu me sinto muito feliz em eu prestar essa homenagem à classe Santuário, aos irmãos e às irmãs e agradecer pela escolha que me deram essa oportunidade de expressar a minha alegria, o meu contentamento por a existência da classe Santuário. E o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam conosco, hoje e sempre. Amém.
pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.